Eu vou dar início, então, tá? Desculpem aí o atraso, esse início foi também complicado aí por causa de problemas tecnológicos. O Teams tem um problema tecnológico comigo, normalmente. Estava esperando aí ver se os outros também abrem câmera, se apresentam, uma coisa assim, se não... Vamos assim mesmo. Olá, Thalita. Oi, tudo bem, pessoal? Boa Tudo noite. bom? Pergunta, seu sobrenome é Feuser ou é Feuser? Então, em alemão é Feuser. 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 Mas Porque eu o meu uso é Feuser. Royle e as pessoas erram, então eu já vou dizendo que o EAU é OI. Sim. Mas pode ser Feuser em português, tranquilo. Eu já me acostumei as pessoas falarem Heule. Tá bom. É Heule, é Royle, é Royle. Eu falo que, né, eu falo para as pessoas, gente, é que nem Freud, escreve Freud, fala Freud, né? Escreve Heule, fala Royle, é isso. Mas o seu é um pouco mais complexo, é Feuser. Feuser. Não é qualquer coisa, viu? Tiago é Tiago Fornari? É italiano? Italiano, isso aí. Meu sobrenome mais utilizado é o alemão mesmo, é o Royle, mas eu sou italiana. É o Sandri. Apesar de Daniele ser um homem na Itália, ainda assim eu tô aqui. Bom, gente, eu vou dar início então, tá? Tem aí ainda o José Rubens, a Cristiana e a Vitória. Podem estar com problemas técnicos também, como aconteceu comigo, a coisa de entrada. A gente vai falando e eu vou, se for entrando mais gente, tudo bem. Vou pedir, se vocês não se incomodarem agora de início, deixarem os microfones só desligados, mas podem deixar as câmeras, que eu gosto de ver pessoas, né? Ver que eu não estou falando com as paredes. Mas é porque a gente se sente tão solitário durante a pandemia que a gente quer ver pessoas. Então, eu gosto de dar aula falando com as pessoas, olhando para a cara das pessoas. Bom, gente, primeiro, então, deixa eu me apresentar. Parecendo a Vitória, deixa eu me apresentar. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou a Dani Royle, eu sou roteirista. Eu tenho uma formação, né? Eu sou formada em jornalismo, eu comecei como jornalista, trabalhei muito tempo como jornalista, revisora, inclusive, repórter, várias áreas do jornalismo. Fui da área do jornalismo online, do início da Globo.com, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000. Mas eu nunca larguei a área que eu já fazia desde de adolescente, que eu era da área artística, eu era atriz já de teatro e tal, já mexia com roteiro, já estudei ainda na adolescência com Jorge Furtado, Walter Lima Júnior, com gente de de todas as áreas. Então, em determinado momento, mesmo eu sendo da área da comunicação, que está ali grudada, né? Eu fui fazer meu mestrado, eu tenho mestrado em Comunicação e Informação pela URGS, lá no Sul, no Rio Grande do Sul. Eu estou no Rio de Janeiro, mas eu fiz o mestrado lá no Rio Grande do Sul mesmo. E, com isso, eu decidi que, já como uma boa sagitariana com TDAH, que eu não queria mais nada disso. Então, eu joguei tudo para o alto e falei, eu vou voltar para a área artística e, em especial, para a área de roteiro, que é o que eu gosto, de escrever. Com isso, eu fui me aprimorando, fui me especializar, comecei com roteiro, acho que muita gente começa, né, com roteiro institucional, educativo, etc. Fui me especializando, tive curtas, já 4 curtas, um quinto agora indo para, tá finalizando para poder ir para festivais, mas eu já tive 4 curtas em festivais, o roteiro de longa premiado no Frapa, né, um dos principais festivais de roteiro aqui do Brasil. Fui me especializar em série pela UCLA, então eu sou certificada no Professional Program in Writing for Television da UCLA, na Califórnia. E aí, com isso, eu realmente demandei para séries e sou roteirista da série Baile de Máscaras, que agora ainda está no AXN da Sony, né? Mas ela está podendo ser vista agora no Now, on demand, o Now. Gente, só um segundo, que a minha cachorra decidiu que quer sair do quarto. Só um segundo, por favor. Vai, isso. Então,
minha especialidade acabou sendo série mesmo, eu tô com essa série no ar agora, a Baía de Março, tá pelo Now. Tô em outros projetos, obviamente, tal, mas eu sou professora, né, e instrutora aqui da ABC, e é uma paixão que eu tenho, que é trocar. Eu gosto de dizer que eu não gosto de ensinar nada, eu gosto de trocar. Eu gosto muito de trocar em sala de aula, né? E então a ideia, inclusive, do curso de série veio exatamente por uma certa demanda, né? Que começou a aparecer. Todo mundo sabe que no Brasil a gente começou a crescer bastante a coisa de séries, né? De todos os tipos de série, não. E aí eu acho que começou uma coisa mais interessante quando veio o 3%, porque foi a primeira série brasileira produzida por um canal, por um player de streaming, né? Que foi o Netflix. E eu acho que nisso aí a gente decolou para uma coisa mais internacional em termos de série, especificamente, né? Eu sempre comento que eu falo bastante sobre a diferença da linguagem da novela, aquela coisa toda, e as nossas novelas viajam, né? Viajam o mundo inteiro, é o nosso produto audiovisual mais conhecido no mundo, aquela coisa. Então, isso não está em discussão, mas o lance das séries é uma coisa que a gente está há muito pouco tempo no Brasil fazendo, de verdade. E eu acho que demanda, assim, uma certa necessidade de um aprimoramento, né, das pessoas. Uma coisa é você assistir série, outra coisa é você desenhar uma série, escrever uma série completa, né? Entendendo exatamente o porquê da série, como é que você chega nela, como é que você começa a escrever. Tem uma frase do Rabkin, William Rabkin, um dos primeiros caras a sintetizar as explicações, a organizar, né, a forma de estudo de série em um livro que é Writing the Pilot, eu acho, que é Escrevendo o Piloto. E ele fala uma frase muito interessante, ele fala, there is no such a thing as an idea for a pilot, uma coisa dessas, que não existe essa parada de ter uma ideia para um piloto. Né? Tá errado, esse conceito de pensar que você tem uma ideia para um piloto de série está muito errado. E isso é uma coisa que no Brasil vai ser é muito intenso, porque assim como a gente tem excelentes ideias e excelentes roteiristas, a gente tem muita gente mesmo que prefere se navegar nessa, dizendo assim, não, eu vou tentando, sem ir atrás de uma certa técnica e tal. E a gente sabe hoje em dia o que acontece bastante, que tem muita gente, eu discuto bastante com colegas roteiristas, sobre essa ideia de ser contra a técnica. Né? Muita gente vem dizendo isso. Não, vai, segue o feeling, segue o seu coração e seja contra a técnica. E isso é muito interessante pelo seguinte, quando eles falam isso, normalmente são pessoas que não conhecem a técnica, né? Que vão realmente pelo feeling, dá certo, e incentivam as pessoas a não se especializar na técnica. E assim, sendo bem sincera, quando a gente analisa um pouco a técnica, muita gente corre atrás da ideia das receitas de bolo. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar numa coisa chamada Jornada do Herói. Jornada do Herói é uma parada que até psicólogos usam, né? Até os coaches estão usando agora. Se usa muito para coisa motivacional, essas coisas assim. E é muito interessante pelo seguinte, Jornada do Herói é uma parada que, por exemplo, eu trabalho em cima um pouquinho delas, e depois eu digo, gente, agora que vocês entenderam, esquece. Porque isso sim é uma fórmula, né? A parada da fórmula de bolo, é aquela coisa de uma coisa específica para você seguir etapas, etc. E tal. E aí eu gosto nessa troca que eu gosto de fazer em sala de aula, explicar isso. Gente, quer transgredir? A melhor maneira de transgredir, gente, é conhecer as regras. É a melhor forma. Porque você sabe onde burlar. Você sabe como transformar aquilo que você está conhecendo tecnicamente numa coisa melhor. Né? Ninguém vai seguir à risca exatamente como Hollywood ensina. Até porque eu gosto sempre de brincar que, para começo de conversa, Hollywood não inventou nada. Né? Quando a gente fala em estrutura, que eu sou a fanática por estrutura, obcecada por estrutura. Quando eu falo em estrutura, eu não estou falando de Jornada do Herói, eu não estou falando de Sid Field, eu não estou falando de fórmula de bolo. Eu estou falando de uma parada que Aristóteles, de 300 a.C., já falava sobre você ter um início, meio e fim para contar uma história. E é uma coisa muito interessante isso, porque
uma das coisas que as pessoas mais batem quando querem falar mal da técnica, né? Querem falar mal das receitas, das metodologias, uma das coisas que eu gosto mais de dizer, interessante, porque as pessoas têm um ranço com a coisa americana e, no entanto, toda a base da estrutura do pensamento ocidental em relação a essa coisa da história, do contar a história, vem de Aristóteles, né? Que eu saiba, não era americano. Nem brincar ele conseguiria hoje. Então, assim, não é Hollywood, não é americano. E se você quiser fazer uma comparação, hoje, eu sempre falo isso, meu top 10 de séries hoje, se tiver uma ou duas americanas, é muito. Né? As séries que a gente mais gosta, vocês mesmos podem ver isso. Se eu perguntar agora as séries que vocês mais gostam no momento, eu quero apostar que tem séries europeias, que tem série coreana, que tem série de tudo quanto é lugar, brasileira. Né? Hoje, eu gosto de séries mexicanas, eu gosto de séries francesas, eu gosto de séries canadenses, eu gosto de séries alemãs. Né? Eu ainda não assisti série coreana, vou ser bem sincera. Essa semana eu assisti uma série italiana, que foi a coisa mais divertida do mundo, porque, assim, é ruim, mas é bom. Né? É divertido você ver, porque o audiovisual italiano já teve o seu momento glorioso, etc. E agora não mais, mas assim, aí você vê uma série italiana, tu fica assim, cara, deixa eu assistir isso, né? Deixa eu ver qual é e tal. E é divertido, porque você vê a tentativa de estar produzindo aquilo, né? De estar contando uma historinha em episódios. Isso é muito legal, isso é maravilhoso. E aí, quando você começa a notar, todas as séries que eu venho falando, que, como eu falei, é um pensamento ocidental em termos de estrutura. Não é uma coisa americana. E é óbvio que daí o que vai acontecer, para quem vai fazer o curso comigo, é a ideia de que sim, eu vou indicar autores. A gente, infelizmente, não tem uma bibliografia maravilhosa em português, mas temos bons livros já traduzidos e bons livros já escritos em português, que eu gosto de passar. Mas muita coisa que eu trago, citações, etc., gente, para você ir atrás, não sei o quê, sim, são americanos, mas não é porque são os americanos, é porque eles realmente gostam dessa parada. E vamos combinar, os caras sabem o que estão fazendo. Né? Eu acho que todo mundo aqui vai concordar que os caras sabem o que fazem. Eles só ajudaram a disseminar isso. Então, quando eu gosto de tratar a estrutura, gente, é uma coisa bem legal, porque assim, hoje o pessoal do Siri Lab, não sei se todo mundo conhece aí, o festival, né? Siri Lab é um festival só de séries, que existe, é de São Paulo, agora com a pandemia, né? É universal. Começando agora, vai começar no final de novembro, eu acho que é 29 de novembro, se eu não me engano. Eles anunciaram hoje a programação completa, né? Que vai até o dia 2, eu acho, de dezembro, uma coisa dessas. Eu estou numa das mesas, eu estou numa mesa muito que eu gostei muito, eu aceitei justamente porque eu achei interessantíssimo. Eu estou doida, estou segurando a língua para falar nessa mesa, porque a mesa é sobre o segundo episódio. Eu achei aquilo incrível. Eu falei assim, aquela coisa assim, tá, depois de passar do primeiro episódio que você fica doido escrevendo aquela coisa, como é que você faz o segundo episódio? Gente, o erro tá antes. Tá em se pensar apenas o primeiro episódio. Né? Por isso que eu falo o negócio do Rabkin. O Rabkin diz, não existe essa parada de ter uma ideia para um piloto, não existe. A ideia é da série. Você pensa a série, depois é que você estruturalmente desenvolve a série em episódios. Né? Pensando os ganchos, pensando exatamente como as coisas vão prosseguir, aquela coisa toda. Então, não existe pensar só o piloto. Isso que é uma coisa legal que eu gosto de trabalhar nesse curso. É você trabalhar a sua história do início ao fim. Piloto, gente, é consequência daquilo que você fez para tratar a temporada toda. Piloto é só consequência. É muito engraçado porque a gente trabalha sempre com... Eu dou aula de roteiro audiovisual, que normalmente o pessoal faz para longa, né? Para longa, curta, etc., que é geral, e roteiro para séries, que eu dou cursos de forma separada mesmo, porque o método e a forma de se falar e os elementos utilizados tal, realmente são diferentes. Mas uma coisa que é interessante é
o curso de roteiro para série, a última coisa que vai nos interessar, literalmente, é o roteiro. Porque todos os elementos que você constrói para a série, eles vão desembocar no roteiro. O roteiro é a última fase. Você tem que criar toda a série primeiro, né? E isso é muito bacana de se trabalhar, porque quando você tem a ideia... Tem uma coisa que... tem um canal chamado Universal, né? Universal e tal. Tinha uma época que a propaganda da Universal série é personagem, uma coisa dessas. Personagem, tudo é personagem, uma coisa... Por que isso? Série, ela se mantém pelo personagem. Se a gente fizer agora se eu fizer agora um questionamento para vocês de um personagem marcante, todo mundo tem um personagem que ficou marcado, né? De série. E ele pode ser o que for, cara. Ele pode ser desde um personagem, a personagem do... Ai, meu Deus, como é que é, gente? A ganhadora agora do Emmy. Não é I'm Gonna Kill You. Eu sou péssima com nome, caraca. I May Destroy You. I May Destroy You. Viu que era parecido, né? Não é matar, é destruir. I May Destroy You. Então, você pode pensar numa personagem como ela, como você pode pensar numa personagem lá atrás, como House, que é um anti-herói total, que era um cara horrível, mas que todo mundo se apaixona. Você pode pensar num personagem como a Rachel de Friends. Você pode pensar num personagem... Vocês podem pensar personagens diversos, de séries completamente diversas, de tempos diversos, de gêneros diversos, de países diversos, e o que marca são os personagens, porque o que você acompanha numa série é a trajetória de um personagem. E todo o mundo, o universo que se transforma em torno dele, né? Como as coisas se transformam. Então, quando a gente pensa uma série, gente, a composição de personagem numa série é animal. É uma parada que, assim, você tem que pensar nos mínimos detalhes, e ainda assim não significa que todas aquelas informações vão estar na série. E ainda não significa que lá na segunda temporada você não acrescente coisas. Mas, com certeza, aquele início, você só consegue dar o start na sua série depois que você aprofundou o máximo. Depois que você, como criador e roteirista, entendeu quem é o seu personagem. Quando você entendeu como que essa mulher vai reagir às coisas, como ela vai agir diante de outros personagens, como ela lida com pai, mãe, etc., como ela tem momentos e dinâmicas completamente diferentes, dependendo da pessoa com quem ela lida. Eu gosto demais, amo, é uma das coisas que eu passo em aula, é o piloto de Scandal, da Shonda Rhimes. Porque aquela personagem, ela é foda. Gente, desculpa, tá? Eu esqueço sempre de dizer essas coisas logo no início, mas, primeiro de tudo, eu falo palavrão pra caralho, então foi mal. Mas é porque eu gosto das coisas e é a maneira que eu me expresso. Então, desculpa aos mais sensíveis, eu tô até evitando até agora, mas aí começou, agora foi. Eu tô tentando não falar, mas eu falo muito palavrão, sim. A segunda coisa que eu esqueço de dizer, peço desculpa, vocês vão perceber de vez em quando eu puxar ar e tal, porque eu tenho... infelizmente, ansiedade, pânico, etc. Isso faz parte já faz parte da minha personalidade, apesar de tomar remédio, fazer terapia e tudo. Então, de vez em quando acontece, mas não é nada demais não, tá? Eu não vou morrer aqui na frente de ninguém, não se preocupem. Mas o que acontece? Você pega uma personagem como aquela de Scandal, cara, e você vê um piloto daqueles, você vê nos primeiros minutos, primeiro que eu já sou apaixonada quando eu trabalho com teaser, né? Eu sou apaixonada pelo teaser do piloto de Scandal. Você tem 2 minutos de 2 personagens falando entre si, nenhum dos dois é o protagonista da série, e você, com esses 2 minutos, já entendeu a protagonista. Acabou. Eu já entendi quem é ela. Eu já entendi como ela é poderosa, eu entendi que ela é foda, e acabou. Já entendi. Aquele teaser é tudo de bom. Teaser de Scandal é tudo de bom para você aprender a escrever um teaser. E te dá o tom da série. Tá? Dá o tom da série, ela é meio soap mesmo, ou seja, ela é um estilo mais falado, verborrágico, aquela coisa toda. Aquela mulher é poderosa desde o primeiro momento que ela aparece em cena. Ela não tem papas na língua, ela não tem nenhuma insegurança, ela tá ali o tempo inteiro. Até a hora que ela tem que lidar com o presidente. E aí você entende que no momento que ela lida com o presidente, bate uma insegurança.
Por quê? Porque ali você tem finalmente o calcanhar de Aquiles da sua protagonista. Porque nenhum protagonista é 100% herói, 100% vilão, 100% bom, 100% mal, 100% seguro, 100% inseguro. Não existe. Você tem um equilíbrio de forças. Você tem uma coisa que a gente chama de dimensões. Todo personagem tem dimensões. E você saber trabalhar essas dimensões é o que dá o start para uma boa série. E aí é uma coisa bem interessante, gente. O que acontece? Para quem for ser meu aluno, vai ouvir muito eu fazer comparações com novela. Mas por quê? Ah, Daniela, eu odeio novela. Mentira, não odeio novela, adoro novela. Eu já fui muito noveleira, que hoje realmente não sou mais. Mas o que acontece é, as pessoas estão fazendo confusão em relação à linguagem. Cada vez mais. Eu sou aquela que é a favor da novela permanecer novela. Porque ela tem que ser novela. Ela tem a linguagem de novela, ela é feita para um público de novela, ela tem que permanecer novela. E não tentar transformar a novela em série. E aí o que aconteceu é que as nossas séries caíram bastante para o melodrama. Ok, tudo bem. Tudo bem, porque tem muita série, inclusive americana, que adora cair no melodrama. Só que tem um problema. Linguagem de novela faz com que, normalmente, e fora o fluxo de trabalho para uma novela, né, de escrita de roteiro, faz com que, naturalmente, isso não sou eu dizendo, eu tenho dois teóricos que eu posso me basear, para ninguém ficar pensando que é a Daniela inventando isso, mas eu tenho dois teóricos que podem me basear, um brasileiro e uma americana, que me baseiam com a ideia de que novela, naturalmente, pelo método de escrita, né, e pela forma como ela é desenvolvida, ela cai em personagens rasos, estereótipos, diálogos rasos. E é normal, faz parte. Eu não tenho muito tempo, eu tenho que escrever hoje um capítulo para amanhã ele começar a rodar. Então, cadê que eu vou me aprofundar naquele diálogo? Série, não. Série, eu tenho tempo para desenvolver, porque eu estou desenvolvendo a temporada e eu vou desenvolver aquele roteiro. Aquele roteiro vai levar mais do que um dia para ser feito. E ele foi pensado minuciosamente, primeiro pela equipe toda, e pensado dentro de uma outra estrutura, que é a temporada. Então, ele não pode ser escrito de qualquer forma. Eu não posso fazer um diálogo raso. Eu não posso fazer um diálogo explicativo, né? Eu gosto de brincar em novela, você tem aquele momento da coisa assim, gente, que coisa, né? Eu estou com sede, eu acho que eu vou pegar a água dessa garrafa e beber um pouco. Ah, delícia de água, fresquinha essa água que estava nessa garrafa que eu mostrei agora. Porque eu preciso explicar. Eu preciso que as pessoas visualizem aquilo que está sendo contado. Então, o que acontece na novela é você explicar, é repetir a informação de formas diversas, né? A série já é mais puxada para o que a gente chama da linguagem do cinema, é próximo da linguagem do cinema. Então, você não explica aquela informação, você complementa alguma informação no áudio, na fala, mas essa informação já está visual, né? Então, você não tem... Então, você muda um pouco essa linguagem, você já aprende, você já consegue detectar as diferenças. O que acontece? Tem um cara chamado Hermes Leal, é um autor brasileiro, mestre, esqueci em quê, mas ele e é roteirista. Hermes Leal, ele escreveu um livro em que ele se baseou na semiótica das paixões, tá? A teoria da semiótica das paixões. É muito interessante, porque ele fala sobre as paixões nos personagens. Se alguém quiser ir dar uma googlada aí, as paixões nos personagens. A capa é uma capa laranja, inclusive, Hermes Leal, e é com o trono de Game of Thrones, porque ele usa Game of Thrones como base no coisa. O que ele fala nesse livro? Tem uma das coisas que ele fala nesse livro que agora é minha base para falar. Que as novelas acabam sendo naturalmente rasas, estereotipadas. Mas por causa da linguagem. E tudo bem elas permanecerem assim. E o que falta no audiovisual brasileiro, segundo ele, é aprofundamento. É a gente trabalhar mais com uma coisa chamada arquétipos dos personagens. É a função dos personagens dentro de uma trama. E não com um estereótipo. Porque o que acontece nas novelas é que é mais prático você ir para os estereótipos. Vai dizer que não. Vai dizer que não é muito mais prático você pegar o gay bem afeminado, que daí fica engraçado, a mulher barraqueira, que é da comunidade, a mulher mais Zona Sul, Leblon, chiquérrima,
que trata todo mundo que nem lixo e tal. Então, você estereotipa. É mais prático de escrever, gente. Não é uma coisa proposital, é simplesmente a praticidade pelo fluxo de trabalho. Você está escrevendo um capítulo que vai ser gravado amanhã, depois de amanhã. Não tem tempo para você ficar pensando e remoendo e trabalhando em cima daquilo. Né? Então, a gente tem a coisa do... A partir do Hermes Léo, a gente tem isso. A Pamela Douglas é uma roteirista americana que já trabalha essa diferença de linguagem num livro dela, que é sobre escrevendo série para drama, em cima das novelas americanas, que são, né, são tristes, bastante tristes, comparando com as novelas brasileiras, porque a gente, porra, em termos de novela, Brasil dá de mil. Então, a escrita de série tem, obviamente, uma forma própria. Tem elementos próprios de uma série. Tem uma coisa chamada gancho. Tem uma coisa que a gente trabalha, que são os momentos de cada episódio, a divisão de atos por episódio. Ah, mas hoje a gente não precisa mais, porque a gente está trabalhando muito para streamers, então a gente não tem mais a grade televisiva fazendo blocos, né, com propaganda e tal. Não importa, a ideia de você transformar cada episódio dentro de uma estrutura com atos já é o básico nosso de anos e anos, de décadas, né, de trabalho em cima disso. Então, eu contesto um pouco quando colegas meus vêm com essa de que está tudo errado para a técnica, está tudo errado na técnica. Eu sinto assim, um certo menosprezo, né, em relação a isso. Eu acho que a gente não tem nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque eu acho que a gente tem que saber o equilíbrio entre você aprender a técnica, entender aquilo e daí se utilizar das suas habilidades, da sua criatividade, se utilizar da técnica com aquilo que você quer contar. Então, não tem nada demais a gente pegar aquilo que eles têm para ensinar e utilizar no nosso. Vocês veem que tem uma série, por exemplo, que tem milhões de falhas, né? Nem vou entrar aqui em detalhes, eu falo sobre ela em aula e tudo, mas todo mundo... Veio muita gente criticar a maneira como foi abordado determinados assuntos, não sei o quê, falando muito de vários problemas dela. Eu analisei especificamente tecnicamente, estruturalmente. A série Cidade Invisível, tá? A série Cidade Invisível é uma série brasileira que ficou em 40 países entre os top 10, porque simplesmente ela é muito bem estruturada. Ponto. Ela foi uma série muito bem pensada. Estruturalmente, ela é bem desenhada. Ah, mas ela não aborda direito, não sei o que, não sei o que. Ok, gente, isso é um outro assunto. E é muito importante que todo mundo que está no audiovisual, em especial na área das séries, que a gente comece a saber a diferença entre as coisas. Então, uma coisa é a forma como foi abordado o conteúdo. As pessoas estão insatisfeitas com a forma como o conteúdo foi abordado. Ok, o assunto foi abordado. Ok. A estrutura da série está ótima. A série está bem estruturada. Está bem colocada, ela está bem desenhada. Os diálogos da série já vão muito melhores do que outras séries, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode trabalhar em cima de cada série. Até uns anos atrás, gente, eu já dava aula de série, eu não podia usar a série brasileira como exemplo, porque a gente não tinha uma série brasileira que eu pudesse usar como exemplo para trabalhar. E hoje a gente tem, eu acho isso incrível. Eu acho que a gente está num processo evolutivo em relação às séries maravilhoso, só que eu ainda acho que as pessoas falta muita, vamos lá, humildade fica uma coisa tão, né, sei lá, para algumas pessoas que já estão na área. Ah, porque eu já escrevi a novela. Ah, porque eu já escrevi a filme. Ok, mas série é outra coisa. Série é outra linguagem, é outra forma de pensar. A gente trabalha com elementos e com nomenclaturas bem diferentes, né? A gente trabalha com ganchos. A gente trabalha episódios, não capítulos. Não é capítulo de série. Capítulo é de novela. Série tem episódio, né? Então, uma série tem 6 episódios, 10 episódios, 20 episódios a temporada. A novela tem capítulos, né?
E o que eu ouço bastante é exatamente o mesmo menosprezo em relação às nomenclaturas, né? O mesmo menosprezo de colegas em relação a nomenclaturas. Porque se tem essa ideia de que, mas a gente já sabe o que faz, a gente sempre soube o que faz, a gente aqui é mestre em fazer história, porque a gente sempre fez novela, porque a gente sempre fez isso aqui. Aí sabe o que acontece? Vai trabalhar com gringo. Quando começa a fazer uma coprodução, os gringos começam a usar as nomenclaturas e a forma de trabalhar que eles sempre usaram. E aí bate de frente com o brasileiro. E isso aconteceu com a TV Globo. Tá? Uma série que a Globo fez em parceria com a Sony, em coprodução com a Sony. Primeiro roteiro que foi para a Sony, para eles avaliarem, mandaram avisar aqui que estavam enviando um roteirista americano. Porque não estava dentro do padrão internacional do negócio. Então, assim, é muito interessante que a gente tenha essa defesa, tá? Da coisa do nosso audiovisual. Sim, é interessante sim e é importante, tá? É muito importante. Ainda mais nesse momento sombrio que a gente está vivendo, e eu não estou falando da pandemia, todo mundo sabe do que eu estou falando. Por causa desse momento, a gente precisa valorizar e glorificar o nosso trabalho no audiovisual, né? Os nossos trabalhos, os nossos profissionais, né? Os nossos roteiros, tudo. Mas, gente, não agir com esse menosprezo a uma técnica que já funciona há décadas, né, na dramaturgia ocidental. Porque é pura dramaturgia, a gente está trabalhando com pura dramaturgia. Né? Então, assim, o que esperar, então, de uma aula sobre isso? Bom, eu não posso... César, Adriana, alguém? Eu não posso compartilhar, é isso mesmo? Poxa. Deixa eu ver aqui, porque eu queria compartilhar com vocês só um segundinho. Bom, vou falando pelo menos, tá? Então, o que esperar de um curso sobre séries, né? Sobre roteiros para série. Gente, a base, tá? A base técnica mesmo, uma base até um pouco acadêmica, mas que ajuda, são os elementos que ajudam a desenvolver aquilo que vocês precisam desenvolver como série. Então, é tudo aquilo que você precisa ter antes de desenvolver o roteiro. Antes de começar a escrever. É pensar quem são os personagens, como eles lidam entre si, para onde vai a sua história. Pensar arco de temporada, arco de personagem, arco da série. Depois disso, quando vai debulhando, né, em episódios, a gente pensa arco de episódio. Aí divide os episódios em atos, porque os atos são como se fossem os blocos, porque se o episódio for depois colocado numa TV aberta, TV fechada, com propaganda, aquela coisa toda, os atos viram blocos. Então, você divide cada episódio em atos. Para entender o que é ato, a gente precisa entender, ter a base da dramaturgia mesmo, ocidental, a divisão por atos, que vem desde Aristóteles. Então, a gente entende o que são os atos. Aí divide cada episódio e entende que existem ganchos, mais de um gancho por episódio. O que você tem ao final de cada episódio é um gancho final. Mas existem os ganchinhos. Chamaremos de cabides, para ficar mais fácil. Mas são os ganchinhos que existem ao longo do episódio, porque você precisa, existe uma curva, gente, para você manter o interesse do espectador. Até isso que é interessante que a gente vai debater no Siri Lab, que é essa mesa que eu vou fazer parte, que é a ideia de, e aí? Depois do piloto, e aí? Como fazer para manter a atenção e a empolgação do seu público nos episódios? Né? Isso tudo está pensado antes. Isso tudo está elaborado, pensado bem antes. Né? A ideia de que a série é conduzida, em especial, pelo roteirista. Porque qual é o outro profissional que tem conhecimento de absolutamente toda a temporada? De tudo que vai se passar com aquele personagem até o final. Né? Não adianta o diretor ser o melhor diretor do mundo e estar ali no set, porque ele não participou da construção daquilo tudo.
Ou o produtor, se é aquele que ele não participou da construção daquela temporada completa. O roteirista é que sabe da onde o personagem dele está saindo e para onde vai. E o que vai acontecer nas próximas temporadas. Em que a gente pode subir com o roteiro. Por exemplo, quando uma série começa, você não sabe a princípio. Hoje em dia, existe também uma evolução, né, em relação a como as séries são feitas. Então, até uns anos atrás, as séries eram feitas para ser ad eternum. Quantos episódios surgissem, excelente. Então, quantas temporadas surgissem, melhor para a gente, né? Para os executivos, melhor ainda. Então, você ia fazendo e terminando cada temporada, oba, renovou para a próxima temporada, oba, renovamos para a próxima temporada, e assim vai. Então, a base da série, e aí é que entra toda a questão técnica, que as pessoas menosprezam tanto aqui, a base da sua série está no pensar nela no início, porque é o que vai segurar quantas temporadas ela tiver. Se você não pensou nela no início, não tiver essa base forte de um bom conflito estabelecido para o seu personagem, não adianta os executivos a cada final de ano dizerem, então a gente vai renovar a temporada. Tá, mas e aí? Vou renovar com o quê? Se eu finalizei, a minha personagem finalizou o conflito aqui agora, no final da segunda temporada. Pô, então como é que eu vou continuar com a terceira? Aí eu trago exemplos como o La Casa de Papel. Casa de Papel, que na verdade era para ter finalizado lá na primeira, né? A primeira que virou duas partes. E como se retoma um conflito inicial para continuar uma série, né? Então a gente eu gosto no curso tratar todos esses exemplos. Então como é que a gente trata de uma série que na verdade terminou, mas daí depois deu continuidade? Exato. Então como é que a gente retoma o conflito inicial de uma história para que aquela história siga por mais temporadas? Ou quando você faz uma série que você já tem desde o início, você já sabe como é que ela vai terminar. Porque Breaking Bad, por exemplo, foi um divisor de águas nesse sentido. Breaking Bad, o cara desde o início sabia que aquele personagem ia morrer. Para quem não assistiu, desculpa o spoiler, mas ele morre. Mas desde o início o cara sabia que ele ia morrer. A única coisa que precisava quantas temporadas vamos sobreviver? Quantas temporadas teremos até que ele tenha que morrer? Né? Tanto que ele começa o primeiro episódio ele descobrindo um câncer que não tem cura, que não tem o que fazer. Então é isso, é em cima disso, tá? Simplesmente. Tá, peraí. Adriana tá aí? Sim. Eu tinha que compartilhar, eu queria compartilhar aqui mais ou menos a grade? Exato, isso. Tá. Vou compartilhar. Você quer agora? Compartilha. Pode ser. Tá. Você pode compartilhar aí, né? Isso. Me diz se estão vendo. Eu tô. Tá todo mundo vendo? Tá, ela tá, ó. A coisa já botou ali também. Tá. Vou subir então. E aí faz assim, abre, por favor, Isso aqui, né? Isso, exatamente. Aí abre a janela. Abre a janela, né? Bota ali, daí bota o F11, por favor, que daí eu acho que daí fica completinho já. F11. Ó, que lindo, hein? Pode descer um pouquinho, então, que daí eu acho que já vai ficar, ó. Aí quando eu precisar subir mais, me avisa. Tá, pode descer com o scroll só um pouquinho para já ficar a partir dali do narrativa e linguagem já. Não, descer. Não, então é subir. Tá, subir. Aí. Isso, tá. Pronto. Melhor. Então, gente, deixa eu falar um pouquinho sobre, então, quais são os passos que eu uso, né? Como é que eu divido um pouco esse curso. Eu falo sobre narrativa e linguagem, porque a gente, como eu estava falando agora, a ideia de uma narrativa é uma ideia que as pessoas têm a falsa ideia de que a gente trata de coisa clássica americana. Não é isso, não é disso que a gente está tratando. Tanto que eu trago a ideia de narrativa a partir de Aristóteles, e a gente traz isso para a questão da narrativa clássica, para a gente entender os tantos de formatos que utilizam isso, né? Como trazer os elementos da narrativa, né? A estrutura narrativa, etc. A questão da linguagem, que a gente faz uma diferença entre a linguagem da série, do filme e da novela.
passo muito rapidamente ali, só para a gente entender que existe uma diferença para quem vai construir um curta, né? Vai fazer uma websérie e tal, são determinadas adaptações. Então, a gente fala um pouco sobre esses pontos. Os princípios do roteiro audiovisual. Eu falo sobre a ideia da onde veio a ideia de você criar as master scenes, né? De como compor um roteiro audiovisual sem fazendo uma comparação muito mal e porcamente, mas fazendo uma comparação, por exemplo, com o texto teatral, né? Por que um roteiro audiovisual precisa ter determinados elementos no roteiro? Porque tem informações que a gente precisa passar para outros membros da equipe. Então, ele contém alguns princípios, ele tem algumas informações, ele tem algumas regrinhas que existem e que não são regras, nunca são... Eu acho tão interessante esse negócio, porque faz parte dessa coisa que eu falo sempre das pessoas menosprezarem a técnica, as regras, etc. Mas existem coisinhas que são justamente para unificar. Eu gosto de comparar isso, sabe com o quê? Eu penso meu pai, né? Meu pai está vivo ainda. Ele foi a vida toda piloto comercial. Ele foi piloto da Varig por muito tempo, depois piloto da TAM, aquela coisa toda. Então, a vida toda eu ouvi ele falando Alfa, Bravo, Charlie, blá, blá, né? É aquele alfabeto que, inclusive, os militares utilizam. E esse alfabeto é utilizado pelos pilotos, né? No mundo inteiro. Por quê? Porque, gente, o mundo é uma torre de Babel. Se você estiver falando com uma pessoa, né, num avião, e você está falando com um americano, falando com um árabe, falando com um indiano não, mas vamos lá, um chinês, alguma coisa assim, tem que existir uma coisa que conecte essas pessoas. Elas são da mesma área, mas elas não falam a mesma língua. Então, precisa existir algo que faça com que elas consigam falar a mesma língua, pelo menos na área delas. É literalmente isso que eu gosto de trabalhar. Quando eu falo de nomenclaturas, quando eu falo de formatação, quando eu falo de linguagem em termos de roteiro, que as pessoas tanto acham que é regra, que fica pensando em regrinhas e tal, não é regrinha. É para a gente justamente saber se comunicar com qualquer pessoa do mundo que trabalhe nessa mesma área. Entende? Então, quando eu falo dos elementos e tal, eu gosto de trabalhar em relação a isso. Então, os princípios do roteiro audiovisual são para isso. São para a gente visualizar a forma de se trabalhar um roteiro, né, em qualquer lugar do mundo. A evolução das séries, eu acho muito importante que a gente entenda um pouco da história da evolução das séries, porque as séries, como elas são conhecidas hoje, e a forma de trabalhar com elas hoje, são coisas que começaram a surgir só nos anos 80, e as séries existem desde os anos, sei lá, 40. Então, eu gosto de falar um pouco dessa evolução, né? Uma coisa muito rápida, mas que é interessante a gente ver da onde começa a surgir essa evolução, acompanhar isso com a questão do próprio público, porque é uma coisa muito interessante, né? Como a gente mudou a forma de ver série, automaticamente mudou a forma de se fazer série, né? Netflix veio para virar essa nossa área de cabeça para baixo, porque mudou radicalmente a forma de se ver série. Então, se mudou a forma de se ver série, a gente tem que mudar a forma de se fazer também. Então, eu falo um pouco sobre essa evolução das séries. Aí eu falo um pouco da estrutura, um pouco não. Estrutura é uma parada que eu falo assim, feliz da vida, babando em cima, porque estrutura, gente, tudo que está dentro da estrutura, você consegue viajar o quanto você quiser, você consegue ser muito criativo, você consegue fazer altas coisas fora das regras e tal, estruturado, totalmente estruturado, tá? É muito interessante, muita gente muda a visão de estrutura depois que eu começo a falar um pouco mais sobre a ideia da estrutura. Porque estrutura não significa você contar uma história de forma linear, não significa contar em ordem cronológica, não significa seguir etapas, tipo Jornada do Herói, Sid Field, etc. Nada disso. Estrutura é uma forma própria de você encaixar a sua trama num template. Mas é um template que você vai fazer, né? É uma ordem de informações. É uma ordem como as coisas são apresentadas para o seu público. É importante isso, né? Outra coisa que eu gosto de tratar, de premissa, formato e gênero. É muito interessante quando a gente fala hoje em venda de série, porque muita gente ainda tem a ideia de argumento, né? O argumento é como você vende um filme.
A série, você trabalha outras coisas para vender. Então, você normalmente entrega uma Bíblia, né? E a Bíblia tem sempre a ideia, alguns elementos importantes. Um desses elementos, que a gente trabalha mais para frente depois, que é a construção da Bíblia, vem desde a ideia da coisa da premissa, né? Então, qual é a premissa da sua história? Da onde vem, né? Qual é a base dela? Qual o formato que você está apresentando? E aí, formato, a gente tem várias formas de falar de formato. É desde o formato por episódio, então um determinado detalhe que aparece em todos os episódios faz parte do formato, né? Essas coisas assim. Gênero, e foi muito legal que a gente fez uma apresentação, hoje está tendo o Prêmio Abra, e o Rafael Monte, do Bom Dia Verônica, é um dos indicados, né? É um dos finalistas. A gente teve uma conversa com ele na terça-feira, e ele estava falando o quanto ele sente falta, e eu, gente, já querendo aplaudir, porque é isso mesmo. Sente falta de séries de gênero aqui no Brasil. As pessoas têm medo de fazer série policial, série de terror, série sci-fi, né? De ficção científica e tal. Então, a gente fala muito sobre isso, E aí, o que é que leva alguém a não querer escrever séries de gênero, né? Então, a gente fala um pouco sobre isso. Tem uma aula que eu falo, a gente foca muito na coisa do conflito, né? Conflito, só para todo mundo saber, é aquilo que vai guiar a série como um todo, não tem como fugir disso. O conflito vai estar junto com o tema, com tudo, vai estar durante toda a sua série, né? A tua série vai durar 10 anos, 20 anos, tá? O conflito está bem estabelecido lá. Então, a gente vai trabalhar a ideia do conflito, vai trabalhar os episódios, né? Então, como é que se estrutura cada episódio, como é que os episódios se encaixam dentro da estrutura de temporada, e como os episódios são divididos por atos e os pontos de virada. Então, assim, eu particularmente adoro a forma de se tratar episódios de série, né? Aí a gente trabalha um pouco de personagem, porque daí personagem a gente já falou que personagem é a série. Então, a composição, o arco do personagem, que é a trajetória emocional do personagem, isso conta muito mais do que a caracterização, né, dele e tal. Trabalha um pouco de diálogos, aí eu faço uma comparação de diálogos com novela, porque a gente falou aqui a coisa de expor muito, né? Então, a novela é muito expositiva e tal, os diálogos de série já são mais diretos, já são mais objetivos, você trata de uma forma diferente, você complementa, né, as informações que estão sendo colocadas ali e tal. A gente trata do desenvolvimento do piloto, e aí é muito legal pelo seguinte, piloto nunca é um episódio como os outros, nunca. Estruturar um piloto de série é radicalmente diferente de estruturar qualquer outro episódio da série, né? Piloto tem uma estrutura própria. Piloto responde determinadas perguntas. Piloto dá determinadas informações, mas não tantas, porque ele precisa dar um ar de mistério, ele precisa estabelecer perguntas. Ele precisa fazer com que o seu público tenha vontade de continuar vendo. Então, desenvolver um piloto não é uma tarefa simples, mas é uma coisa muito maravilhosa depois que está pronto. É muito legal. Daí falamos de projeto, formatação. Por quê? Porque a Bíblia, né, que é o projeto, tem determinadas informações que são apresentadas, que é o que interessa para um executivo, para um player, né, para um produtor. Ele precisa ter determinadas informações. Por quê? Porque a pergunta dele é: quanto eu tenho de fôlego para essa série? Quanto tempo essa série vai durar? Eu tenho fôlego para isso? Eu tenho informações, elementos suficientes para manter essa série no ar durante alguns anos, né? E aí eu falo de formatação, né? Tanto do projeto quanto formatação de roteiro e tal. E, claro, tem a coisa dos exercícios práticos. Não é muito... não é de uma forma rígida essa ordem, tá? Das aulas. É só mais pelos elementos que eu preciso abordar em cada aula, porque os exercícios, inclusive práticos, eu distribuo ao longo do curso, né? Então, você escrever, trabalhar em cima de um personagem, entender 5 ou 6 características da personalidade dele. Então, tá lá na 8ª aula. Mas um exercício de escrita de uma logline, tá lá na 5ª aula, entendem? Então, a gente vai modificando. Mas, de forma geral, esses são todos os tópicos que eu abordo, tá? Para a criação, justamente,
da série como um todo. A Adriana pode já fechar. Então, gente, de forma geral, o curso que eu apresento para vocês, já falei, então, essa é a minha trajetória, né, para chegar até aqui, e o que eu ofereço normalmente. Eu já estou há um bom tempo dando cursos de série, eu já participei de alguns festivais, inclusive, já sou palestrante, sou consultora já fixa do Rota. O Rota é um festival de roteiro do Rio de Janeiro e existe o laboratório de séries do Rota há 5 anos já, e eu sou a consultora fixa deles e tal, então eu faço avaliações, eu sou parecerista agora de um edital em Maceió, pela Ancine e tudo, então assim, eu gosto muito de... e eu estou em constante aprendizado, tá? Eu não fico parada, né? Eu estou sempre... Tem um novo livro, tem uma nova forma de se pensar alguma coisa, tem uma nova maneira de se ver isso, tem uma série diferente, tem uma coisa, então eu estou sempre me aprimorando e estou sempre aberta, né, a ouvir o que as pessoas têm para trazer de determinados assuntos. Então, como eu disse, eu não fico em sala de aula, eu digo que eu não estou em sala de aula ensinando nada, eu gosto muito de troca, eu gosto dessa troca, mas uma coisa é certa, eu acho que o que eu faço com prazer, eu gosto mesmo de passar esse conhecimento, de disseminar mais isso, de trocar e tal, porque meu objetivo é ver mais e mais séries brasileiras, ver mais e mais pessoas compondo salas de roteiro, né, em séries brasileiras. Então, eu acho que esse é o meu objetivo geral, né, com um curso como esse. Então, eu acho que é por aí. E aí eu pergunto assim, estou aqui super aberta, se alguém quiser fazer uma pergunta, então podem ficar agora super à vontade, abrir microfone, abrir câmera, perguntar, reclamar, podem fazer o que quiserem agora. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Ainda tem algo que gostaria de saber? Que gente quietinha, gente. Podem se manifestar. Eu acho que não dá, né, para manter, não dá para escrever aqui na mensagem. Adriana, tá aberto o chat? Acho que não, né? Não, Dani, para convidados, não. A gente Pois só fala dos tá. alunos. O que você precisa? Não, só queria saber, porque às vezes a pessoa pode ser tímida, né, e tal. Acontece no Tá. Zoom, por exemplo, a pessoa gosta às vezes, fazer a pergunta mesmo por escrito, mas aqui tá aberto então, gente. Alguém tem alguma questão? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo?